Shalom, shalom, estamos aqui para mais uma aula, mais um momento juntos aqui no seu canal, A Rota da Teologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre exegese do Novo Testamento. Vamos trabalhar aqui um texto que ele é uma verdadeira correlação de um contexto do Antigo Testamento, não é? De um contexto hebraico, de um contexto veterotestamentário, em que é aperfeiçoado ou ampliado essa aferição textual dentro do contexto neotestamentário ou do contexto aplicado no Novo Testamento. Então, nós temos, na verdade, um comentário de Levítico, não é? E um comentário das leis cerimoniais e leis sacerdotais dentro do contexto do Novo Testamento, aplicado ao livro da carta, ou a carta ou a epístola geral aos Hebreus. Tá? E o autor da carta aos Hebreus, ele falando sobre Cristo, ele vai dizer que Cristo adentrou no lugar celestial, né? Ele adentrou no santuário não feito por mãos humanas, mas mãos celestiais. O termo que ali é usado na Septuaginta, traduzindo, transliterando lá do hebraico para o idioma grego, no contexto de uma tradução de um texto que é de origem e sentido hebraico para o contexto e origem do sentido do grego do Novo Testamento, o termo utilizado pelo autor é esoteros tal. Esoteros tol kata petasmos. Esoteros kata petasmos. O que ele quer dizer com esse termo? O que esse termo está indicando? Está indicando justamente o santuário interno do tabernáculo, dentro da cortina, num sentido estrito do termo, em que ainda traz uma conotação muito mais ampla do que está no contexto da terminologia do hebraico, colocando que só pode ali, ou só pode participar, ou só pode adentrar a esse local aquele que é o autor do local, no sentido de santidade, no sentido de celestial, no sentido de magnífico e de magnificência. Não o autor humano. O autor humano nós sabemos que foi Uri Bezaliel, né? Um santuário interno lá do tabernáculo. Mas esse santuário que eu está aludindo ao autor da carta aos Hebreus é o santuário interno, o santuário celestial, no sentido de santificação, no sentido de santidade, no sentido de separação, santuário separado, um santuário que está numa condição excelsior, que só pode entrar aquele que tem a condição excelsa, aquele que tem a glória e aquele que é o próprio ser autor do santuário, porque ele é o santuário, ele é o templo, foi ele encarnado, ele é o templo que habitou o próprio Senhor, o próprio Deus, o próprio Yahvé. E ele é o Yahvé que se fez carne, encarnou-se, não é? E esse sentido da encarnação e ele está agora relacionado ao sacrifício expiatório feito em carne e que lhe dá a condição, com essa ação de intercessão pelos pecadores, junto ao Pai, adentrando um santuário interno, ao santuário sagrado, santuário celeste, o santuário excelso, que só ele pode entrar para assim poder interceder, justificar, absolver e expiar o pecado como sumo sacerdote e também como cordeiro, e também propiciar, como apresentando o sacrifício,
e também vamos assim, reconciliar e revincular a condição do pecador, agora absolvido, reconciliando ele numa nova condição, a condição de perdoado, a condição de justificado, a condição de absolvido, e agora eleito à presença do Pai para estar como co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus. Então, entenda e compreenda a dimensão desse termo empregado pelo autor da carta aos Hebreus, que está aqui, que é o termo que eu vou até reler, exoteros tal catapetasmos, ou seja, santuário interno, santuário celeste, o santuário separado, o santuário consagrado, o santuário que só pode entrar e só entrou aquele que a ele pertence, o sumo sacerdote eterno, o sumo sacerdote real, Jesus Cristo, homem, e Jesus Cristo, Senhor.